Como o Claudinei já tem o hábito de pedir que vocês imaginem algo, eu resolvi copiar ele, né? Mas minha mãe dizia que tudo aquilo que é bom deve ser copiado. Então eu queria que vocês imaginassem uma sala escura e você está vendado. Você sabe que tem uma porta naquela sala, só que você está vendado. É fácil sair dessa sala? E se eu falar que você pode pegar uma pessoa de extrema confiança, um amigo seu, e colocar ele do lado dessa porta, e ele ir aos poucos te guiando e te falando assim: vai um pouquinho para o lado, tem um obstáculo aí. Dá 2 passos à frente, para um pouquinho, mais um pouquinho para a esquerda. Vocês acham que fica mais fácil chegar à porta? É mais fácil encontrar a saída dessa sala? Essa semana, por conta de uma característica pessoal a qual eu luto muito, eu estava extremamente ansiosa porque eu sabia que estaria aqui. E eu não sabia o que eu podia trazer de palavra para a comunidade. E eu pedi a Deus apenas que Ele me mostrasse o que Ele já tem feito na minha vida. Porque das minhas dores vocês conhecem. Só que elas não definem quem eu sou. Hoje eu aprendo que a minha identidade é filha de Deus. E por isso eu queria muito falar para vocês das bênçãos que aconteceram na minha vida. Porque essas sim, não só me definem, como definem o Deus a quem eu sirvo. E a Bruna postou algo no Instagram. Eu não consegui ter certeza absoluta que era algo de C.S. Lewis, mas foi atribuída a ele. E a postagem dizia assim: você não pode conhecer Jesus sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Porque quanto mais conhecemos pessoas moldadas por Cristo, mais conseguimos ver e conhecer o próprio Cristo nelas. Isso mexeu comigo a ponto de eu me ver no meu horário de almoço, sentada no escritório chorando, com o coração cheio de gratidão, porque eu estou rodeada de pessoas moldadas por Cristo, a ponto de eu poder ver Cristo nelas. E isso é uma dádiva tão grande, porque num dos dias de maior dor na minha vida, aquele moço que está lá atrás bateu na minha porta. Eu perdi meu pai, abri a porta e dei de cara com o César. Quem conhece o César sabe que falar de sentimentos não é com ele, não. Ele respirou fundo, me deu um abraço e exerceu o dom que Deus colocou na vida dele, porque ele cantou um louvor para mim que tocou a minha alma. Eu sei que foi Deus que usou ele. Em uma das maiores crises do meu casamento, a Ângela estava lá. E eu falava assim: mas Ângela, eu sou muito nervosa, Ângela, eu sou muito estressada, eu sou assim, não sei o que. Ela falava assim: não é não. Se você quiser, Cristo te molda. Você só tem que se sujeitar. A família do João me acolheu de um jeito que por muitas vezes eu esqueci que a minha família mora longe. Em Campo Novo eu não tenho praticamente ninguém. O Vinícius confiou de morar dentro da minha casa. Foi pouquinho tempo, mas ele estava lá. Elisandra e o Marcelo confiavam a filha dela nas minhas mãos. Andava comigo para cima e para baixo.
Arielle, com a tua filha recém-nascida nos braços, falou assim: pega, que ela também é tua, porque isso é comunidade. Criança a gente cria em comunidade. E é por isso que todas as vezes que eu subo aqui, eu louvo a Deus pela igreja em que eu congrego, porque eu tenho família. E eu percebi recentemente que vocês não estão aqui só para as minhas dores. Nós estamos na fila de adoção. Esse processo já está correndo há 3 anos. E algumas vezes a fila andou e a gente não compartilhava isso. E um domingo eu estava me arrumando para vir para o culto. Me deu o insight de perguntar: Júri, como é que tá a fila? Daí ele falou assim: nós somos o 7º casal na fila. Domingo eu cheguei aqui e dividi com todo mundo. Me beijaram, me abraçaram. E um sentimento que eu tinha no fundo do meu coração de não ser vista desapareceu. E ele deu lugar à gratidão pelo corpo que eu congrego. E um pouquinho de vergonha. Porque eu não dividia minhas alegrias e depois ficava chateada que elas não eram celebradas. E Deus foi tão bom que na segunda-feira a fila andou de novo. E eu saí mandando mensagem e eu recebi um áudio da Tayane que me tirou o chão. Porque através desse áudio era Deus gritando no meu coração assim: para de ser besta, menina. Tem tanta gente torcendo por você e você nem sabe. Olhando para todos vocês, eu lembro de pelo menos uma ocasião em que Deus usou vocês na minha vida. Eu lembro de pelo menos uma ocasião que o amor de Deus foi expresso na minha vida. Ela está lá atrás. Ela está ouvindo e eu não quero nem ver ela depois. Eu brinco que a Laís é o farol que me aponta em Jesus Cristo. Ela é um presente de Deus na minha vida. Então, diante disso, eu já até me estendi. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Efésios, capítulo 4. Essa perícope tem por título A Unidade do Corpo de Cristo. E ela diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. E assim como a esperança a qual vocês foram chamados, uma só fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida retida por Cristo. Por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Obrigada, Thay. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo que nele é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido pelo exílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Quando eu parei para estudar esse capítulo, duas coisas me chamaram a atenção. Que ele, no início, lá no versículo 2, ele diz para nos suportarmos em amor. Aí eu fiquei curiosa, eu fui na Bíblia Mensagem, onde ele diz, numa linguagem um pouco mais simples, cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Eu acho que uma coisa que é certa para todos nós é que se está na Bíblia tem história. Não estaria na Bíblia para a gente suportar uns aos outros se a vida não fosse difícil. Não estaria na Bíblia descrito que cada qual é designado a sua função e cada qual tem um papel, mas porém somos um corpo e edificamos a nós mesmos. Eu tenho vivido experiências que nem nos meus maiores devaneios eu poderia imaginar, fazendo algo do qual eu morria de medo, mas o qual eu fui chamada. Estender a mão e orar por alguém me apavora todos os domingos. Me apavora porque eu não sei até onde eu posso estar entrando na intimidade de alguém que não me deu. Eu não sei até onde eu posso tocar em feridas que não queriam ser tocadas. Mas maior que o medo eu tenho do erro é o temor que eu tenho do meu chamado. Abrindo um parênteses que não estava planejado, converse com o Senhor. Todos nós temos um propósito. Todos nós podemos ser usados. E todos nós somos parte desse corpo que edifica a si mesmo. Às vezes o Senhor já te chamou 2, 3, 10 vezes para algo. E o primeiro pensamento que vem é: eu não sou capaz. E não é mesmo. Porque eu também não sou capaz de estar aqui. O Espírito Santo que nos capacita. Os meninos que sobem aqui para tocar têm um dom, têm um talento concebido por Deus. Mas ministrar corações e espíritos é o Espírito Santo que habita neles que faz. A disposição do coração em servir é só o que Deus precisa. Deus não precisa que saibamos falar para orar por alguém. Deus não precisa que saibamos palavras bonitas para estar intercedendo por alguém. Como pessoa que já viveu isso inúmeras vezes, o teu abraço pode ser um toque de Deus na vida de alguém. O teu sorriso num dia ruim pode ser um abraço de Deus na vida de alguém, no teu trabalho. Num ambiente que você tá e seu dia pode estar difícil, mas ninguém garante que o do coleguinha não tá pior. Um sorriso, uma gentileza. É Deus falando através de você.
Quando Claudinei me chamou a primeira vez para pregar, eu falei assim, eu topo. Aí ele falou assim, achei que você ia pedir para pensar. Eu falei, se eu pensar, eu não vou. Eu sou uma pessoa de bastidor. Na minha profissão, eu fico atrás de tudo que está acontecendo. Eu sou paga para resolver problema e não ser vista. Estar aqui, para mim, é extremamente desconfortável. Mas, na minha cabeça, se ele chamou é porque alguma coisa tem. Na minha cabeça, se ele chamou é porque ele tem uma percepção que talvez eu não tenha sobre mim mesma. Estudando, me baseando na postagem que vi, no texto que lemos, eu resolvi pesquisar, porque a Bíblia ela se autoafirma e ela o tempo todo ela está dando certeza sobre as coisas escritas nela. Pesquisei em mais alguns lugares que dizessem coisas semelhantes para a gente poder bater o pé e falar assim, não, não é coisa da minha cabeça, tá lá mesmo. Aí quando você vai lá em Gálatas 6:2, você encontra levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Curiosa, vê a que lei se refere. E fui parar em João. João 13:35. 34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. E foi quando eu li esse versículo que eu consegui olhar para a minha vida e ver que quando alguém respira fundo e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou porque precisa de mim, é Deus falando assim, filho, eu te amo. Quando você nem sabe por quê, mas você pega o telefone e manda uma mensagem dizendo assim, oi, como é que você tá? Tenho sentido a sua falta, você precisa de algo. Saiba que você é importante para mim. É Deus dizendo, oi? Olha eu aqui de novo. Amar não é uma capacidade humana. Amar não é algo que vem da nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza de contenda, uma natureza de orgulho. Colocar-se diante de situações desconfortáveis em prol de alguém que você ama é exercer o amor de Cristo, que se colocou na cruz por mim e por vocês. A Laís, na última vez que ela pregou, ela falou sobre a vontade que ela tinha de se colocar no lugar do Júlio quando ele estava doente, para que ela sentisse as dores dele e ele não. Esse é o dom que a maternidade traz, mas é um dom divino, porque a maternidade é forjada pelas mãos de Deus. O pai que trabalha, se coloca na estrada, vai para longe, fica dias sem ver teus filhos para trazer sustento, faz isso por amor. Mas a natureza dele humana não é capaz de expressar esse amor. É um dom divino.
Todas as vezes que você se colocar numa situação que passar pela tua cabeça assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas eu só precisava dar um abraço nessa pessoa. Entenda e seja feliz, porque o Espírito Santo que habita em você te conduz a isso. Exercer o amor quando ele dói é algo que é divino. Eu algumas vezes deixei de vir para a igreja porque eu estava muito mal. Até o dia que eu tive o insight de que se eu estou muito mal, é aqui que eu tenho que estar. Aqui está todo mundo que me ama. Aqui é a casa do meu pai que me escolheu no ventre da minha mãe. Aqui é o lugar seguro. Aqui é onde, se eu me derramar no meio desse corredor, eu tenho certeza que vocês vão me juntar. E isso é esperado até mesmo daqueles que não são cristãos. Só que a diferença é que eu sei que vocês vão me juntar sem perguntar o que está acontecendo. Vocês vão se colocar à disposição, como muitas vezes já aconteceu na minha casa, e falar assim: se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui. Entendam que todas as vezes que qualquer um ministro dessa casa coloca suas mãos sobre vocês para interceder sobre a vida de vocês, é o amor de Deus que está sendo exercido naquele momento. E uma pequena provocação. Sejam ousados. Você não precisa ter cargo para interceder pela vida de alguém. Você não precisa que o Claudinei em pessoa venha em você e diga: ore pelos outros. Tenha seu coração aberto, seus ouvidos atentos. Às vezes o próprio Espírito Santo vai falar assim: hein, vai ali, ora por aquela pessoa. Porque o Espírito Santo, ele não está esperando que você esteja pronto, ele não está esperando que você tenha um curso de oratória, ele não está esperando que alguém com um título, um cargo, alguma coisa diga para você, vai lá e faça. O Espírito Santo espera de você apenas um eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Não existe ninguém aqui que seja tão pequeno que não possa ser usado. Não existe ninguém aqui que seja tão grande que não possa ser abençoado pelas mãos de alguém que intercede pela vida dele. Nas orações de vocês, incluam aquele colega de trabalho que você sabe que está passando por algo. Ah, mas ele não é crente. O problema é dele, você é o seu chamado, exerça esse amor. O Espírito Santo, quando ele nos compele a fazer algo, quando a gente tem aquele sentimento no peito de, nossa, mas eu queria tanto dar um abraço naquele meu colega, que eu sei que ele está passando por uma situação difícil, mas eu não tenho intimidade com ele. Pô, chega até ele e fala assim: amigo, eu sei que a gente não conversa muito, mas eu posso te dar um abraço? Às vezes é a oportunidade perfeita de você pregar o amor do Deus que te salvou, sem abrir a sua boca. Nem todo mundo vai pregar o amor de Deus falando. Nem todo mundo vai pregar o amor de Deus através das suas redes sociais e de maneira a encontrar vários lugares, várias pessoas, mas todos nós podemos pregar o amor de Deus quando a gente olha nos olhos de alguém e fala assim: Deus abençoe o seu dia. Quando às vezes a gente nem se dá tão bem assim com a pessoa e fala assim: ô Senhor, eu não me dou muito bem com ela, mostra para mim se o problema sou eu.
Mostra para mim se é o meu coração que está tão duro que eu nem consigo receber ele como amigo. Mostra para mim se... Por que eu tô tão incomodada com ele? Às vezes, a pessoa só tem a vida um pouquinho difícil. E por experiência própria, quando dói, a gente é amargo. E gente amarga não é boa companhia. E quando eu descobri isso, mais uma vez eu vi o amor de Deus na minha vida, porque eu nunca estive só, mesmo amarga. E eu fui buscar um pouquinho mais e eu encontrei algumas passagens que eu achei pertinente trazer para vocês, que em vários momentos onde aconteceram grandes coisas na Bíblia, houve um encorajamento por parte de outras pessoas. Em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2, Paulo encoraja Timóteo a ser forte na fé. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Timóteo fez isso. Ele foi incentivado por Paulo. Moisés também incentivou Josué. Deuteronômios 31, 7 e 8. Moisés encoraja Josué a liderar o povo de Israel. Deuteronômios 31, versículos 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados e lhes daria. E você a repartirá a eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. E ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quantas são as vezes que tudo que a gente precisa ouvir de alguém que a gente ama é: vai lá que você dá conta. Relaxa, você sabe o que você está fazendo. Ou um simples: fique em paz, o Senhor é contigo. São coisas que a gente sabe. No meu íntimo eu sei que o Senhor é comigo. Mas Ele me conhece a ponto de saber que eu preciso que as pessoas afirmem para mim: fique em paz, o Senhor é contigo. Existem coisas que a gente sabe, principalmente na nossa vida profissional, porque a gente estudou para isso, a gente se preparou para isso. Só que faz parte da nossa vida cristã reconhecer a nossa pequenez e falar assim: Senhor, eu estudei, eu me capacitei, mas sem tu, eu não consigo não. Vocês já pararam para pensar que na grande maioria das vezes, na nossa infância e juventude, todas as vezes que a gente saía de casa, a mãe da gente olhava pra gente e falava assim: Deus te abençoe, vai com Deus. Para quem cresceu em berço cristão, você acha mesmo que eles não sabem que ele está indo com Deus? Eles foram criados à luz da Bíblia. Isabela a vida inteira soube que Deus era com ela. Mas se eu ligar para ela agora e falar assim: Isa, fez diferença para você todas as vezes que a tua mãe disse assim: vai fazer sua prova em paz, o Senhor é contigo.
Eu garanto que fez. Não perca a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Não perca a oportunidade de, num momento de dor, mesmo que você esteja sentindo a sua, tá? Pega a sua dor por alguns segundos, põe no bolso, chega no teu amigo e fala assim, tô contigo. Você não pode fazer nada. O César, o dia que foi na minha casa, não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer que mudaria a minha realidade. Exatamente por isso eu tive certeza que era Deus dizendo: eu estou contigo. Ah, mas eu não vou, eu não gosto. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que não foi confortável para Deus mandar o filho dele para morrer por mim. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que quando Abrão estava levando seu filho para ser sacrificado, ele não estava indo feliz, não. Ele estava indo porque ele confiava no chamado daquele que prometeu o seu filho a ele. Ele estava indo porque ele confiou. Ele confiou que quando Deus falou para ele assim, vai lá e sacrifica teu filho. Ele estava seguindo o mandamento de um Deus que não é capaz de nos causar dor. Diante de tudo que eu já vivi, diante do testemunho que é conhecido por essa casa, eu afirmo sem medo que o Deus que eu sirvo não nos causa mal. Uma vez eu estava desesperada e eu falei para a Laís assim: eu não aguento mais. Ela me encaminhou um vídeo da Fabiola Mello que dizia assim: gerar um testemunho dói. Foi ali que eu entendi que, por nossa natureza, alguns de nós precisa ser forjada a ferro e fogo. Às vezes, nós somos um jarro tão torto, tão cheio de defeito, tão estragado pelas nossas escolhas, pelo nosso passado, pelas nossas vivências, que a única maneira de sermos restituídos é sermos quebrados. O processo pode ser doloroso. O processo pode, às vezes, parecer insuportável. Mas eu tenho total convicção que, mesmo doloroso, mesmo parecendo que dali para frente não suportaremos, mesmo com a sensação no fundo do nosso coração de que estamos esquecidos e abandonados, o processo nos fortalece e nos restitui para um dia, quem sabe, fazer diferença na vida de outro alguém. Grandes coisas podem acontecer quando nós encorajamos outras pessoas a ouvirem a voz de Deus. Abre para mim, por favor, 1 Crônicas 22, 11. Nesse momento, Davi, após ter deixado tudo pronto, ele encoraja Salomão a construir o templo. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você construa o templo do Senhor, o seu Deus, conforme disse ele que você faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso e obedecer os decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés,
E mais uma vez está escrito: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Uma palavra de encorajamento pode ser o ponto crucial entre uma escolha que pode mudar nossas vidas. Uma palavra de encorajamento de uma mãe pode mudar o destino do teu filho, porque filhos confiantes são forjados dentro de casa. Não é à toa que os psicólogos dizem pra gente que quando nós temos as crianças, nós temos que mostrar para elas que elas são queridas e elas são amadas. Não é à toa que somos orientados a dizer para a criança quando ela comete um erro, tá tudo bem, você vai aprender. E como filhos de Deus, não é à toa que ele fala que somos corpo. Não é à toa que ele nos chama a interceder uns pelos outros, a orar pelos outros, a cantarmos louvores em grupo. Não é à toa que ele diz, por muitas vezes na Bíblia, não tenha medo. Viver é aterrorizante. Viver sozinho é mais. A vida cristã é uma vida difícil, mas a igreja nos sustenta. Eu já passei por momentos que eu falei assim, não, mas quem que sou eu para orar pela vida de alguém? Quem que sou eu, pobre pecadora, na grande maioria das vezes, quebradinha, para ir lá interceder por a dor de alguém? E assim, ó, orar por quem a gente conhece é pior, tá? É pior porque a gente conhece a história. Aí dá mais medo ainda de falar assim, não, ela tá falando do que ela sabe, ela conhece minha vida. É por isso que a gente tem tendência a acreditar no profeta que vem e fala, porque você nunca viu, daí ele fala, aí você fala assim, não, foi Deus. O irmãozinho que conhece tua vida conhece tua dor e você não sabe se ele tá intercedendo por ela no secreto. Abre para mim, por favor, Mateus 14, 27. Eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem qual passagem é essa, mas vou contar. Essa é a passagem que os discípulos estão dentro do barco, em meio a uma tempestade, e eles veem Cristo caminhando sobre as águas. Eles estavam face a face com Cristo, eles estavam com Ele todos os dias. Eles, diferente de nós, viam os milagres ao vivo. Eles, diferente de nós, podiam aprender da boca do próprio Cristo. E eles entraram em pânico. Eles diziam: será um fantasma? Apavorados em meio àquela tempestade. Jesus podia ter ficado chateado. Ele podia. E ninguém ia poder tirar a razão dele, porque os caras estavam com ele. O tempo todo. Eles sabiam do que o Cristo era capaz. E eles ficaram apavorados. E nesse momento, Jesus os encorajou a não ter medo. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Às vezes a gente está passando por um processo difícil na nossa vida e aparecem pessoas para nos acusar e dizer assim: você está em brecha, você está dando legalidade para alguma coisa, algo de errado está sobre a sua vida.
E esses dias uma amiga me procurou e alguém falou esse discurso para ela e eu disse para ela assim: pode acontecer, claro, com certeza. Porém, eu creio num Cristo que foi tentado 40 dias em um deserto. E por esse eu ponho a mão no fogo. Ele não estava em brecha, não. Mas ele estava disposto a cumprir um ID, fazer uma obra que salvaria toda a humanidade. E diante disso, eu queria pedir uma coisa para a igreja do fundo do meu coração. Intercedam pelo louvor dessa casa. Intercedam por esses meninos que deixam suas casas mais cedo aos domingos, que dedicam horas de estudo, que se colocam numa linha de frente que existem ataques espirituais, que às vezes cheios de problemas, às vezes com inúmeras dificuldades nas suas casas, silenciam todas essas demandas para estar aqui em cima e ministrar sobre a vida de vocês. Intercedam pela vida do seu pastor. Porque ele não só se coloca numa linha de frente e sente todas as nossas dores, porque ele se preocupa e ele zela por nós, mas ele tem um chamado a cuidar de ovelhas que não são dele. Intercedam pela vida daquelas pessoas que vocês sabem que dão as suas vidas pela obra. Intercedam pela vida do seu parente que não conhece a Cristo, para que ele venha conhecê-lo enquanto ainda é tempo. Interceda pela vida do teu chefe, para que ele possa ter o seu coração moldado pelo Espírito Santo. Sua vida vai ser mais fácil. Interceda pelo seu marido. Todas as vezes que você achar que ele faz algo de propósito só para te irritar, porque ele não faz. Interceda pela vida da tua esposa todas as vezes que você achar que ela é exigente demais ou dura demais. Porque às vezes tudo que a gente precisa é pedir para Deus que vejamos aqueles que estão ao nosso lado pelos olhos dele. Eu ainda não tenho meus filhos. Não conheço essa realidade de perto. Mas eu vejo que por muitas vezes as minhas amigas que são mães, se pudessem, tirariam da própria boca para dar para seus filhos. Elas deixam de vestir para comprar para seus filhos, elas deixam de comer para primeiro alimentar os seus filhos. E isso me remete ao fato de que Deus deu o seu único filho. Ele mandou para cá. Ele morreu, foi humilhado por mim, por você. E ele nos deixou todas as facilidades possíveis para exercer o amor dele. Ele nos deixou um manual de instrução que consta todas as mensagens necessárias para que a gente tenha uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Ele nos deixou o próprio Espírito Santo. Só que às vezes nós estamos ouvindo um coração enganoso, às vezes nós estamos ouvindo pessoas que não estão inclinadas ao bem, às vezes nós estamos ouvindo as demandas de uma sociedade que, sinceramente, a sociedade não quer que sejamos famílias bem-sucedidas. A sociedade não quer que sejamos tementes a Deus. A sociedade hoje prega senhores de si mesmo. E se antes de ser resgatada, cheguei onde cheguei, e graças a Deus Jesus me encontrou e está dando todo esse trabalho para reconstruir, o que seria de mim se eu fosse senhora de mim mesma?
Eu brinco com a minha psicóloga que eu falo assim, dá uma vergonha quando eu percebo que 90% dos meus problemas fui eu que causei. E a vergonha é ainda maior, porque desses 90% dos problemas que fui eu que causei, mais ou menos uns 70%, Deus mandou um amigo na fé que olhou para mim e falou: "Não vai por aí que vai dar ruim". Sabe aquela pessoa que você liga e você fala assim: "Tá acontecendo isso". Ela respira fundo e fala assim: "Você quer que eu seja sincera com você ou que eu te acolha?" Essa pessoa é instrumento de Deus na tua vida. Conselho: pede pra ela pra ser sincera. Pede pra ela te acolher, não. Pede pra ela te acolher, não, porque às vezes o Espírito Santo tem palavras duras. Às vezes a pessoa que você mais ama vai falar pra você aquilo que mais dói. Minha mãe dizia que a gente só bate em quem a gente ama, porque quem a gente não gosta, a gente não se preocupa com o que está fazendo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos aponta quais são os erros na nossa conduta que podem nos levar a lugares ruins. Da mesma forma, o Espírito Santo usa pessoas para nos exortar em amor. Da mesma forma, o Espírito Santo usa pessoas para dizer: filho meu, esse medo que está gritando aí no teu peito não é meu. Essa incerteza que está gritando no seu coração não é minha. Ela é fruto do seu orgulho, que acha que dá tudo sozinho. Da sua teimosia em querer vencer no seu próprio braço. Valorizem os irmãos na fé. Valorizem esse corpo como igreja. Valorizem o privilégio que nós temos de nos reunir todos os domingos. Estejam aqui quando feridos. Eu vi uma citação que eu sinceramente não sei de quem é, mas me chamou muita atenção porque perguntaram assim: por que é que você vai na igreja? E numa resposta bem humorada foi: vai que alguém precisa de mim lá. Eu preciso de Cristo todos os dias. Eu sou dependente de Cristo todos os dias. Eu não estaria aqui se não fosse Cristo. E essa comunidade tem sido instrumento de Deus para me mostrar que eu preciso de Cristo todos os dias. Que eu não estaria aqui se não fosse Cristo. Que eu seria apenas uma menina tagarela porque eu falo demais. Mas que eu posso usar essa característica para servir um Deus que não erra. Eu falo muito. É difícil conversar comigo porque às vezes eu falo, eu não deixo outra pessoa falar. Isso não é bonito, tá? Eu sei disso. Só que conversando com pessoas moldadas por Cristo, eu aprendi que essa característica, em vez de ser o meu grande defeito, poderia ser usada para servir a obra de Deus. Eu creio que todo mundo tem um dom. Na grande maioria das vezes a gente sabe qual é. A gente sabe qual é. Porque todo mundo sabe no que é bom. Só que o engraçado é que da porta para fora a gente bate no peito e fala: eu sou bom em tal coisa. A minha pergunta é: como é que você usa isso para servir ao Deus que te deu esse dom? Os dons vieram dele. São presentes vindos dos céus. Eu faço um comparativo
César é um grande fã. Várias vezes nós temos no louvor Rodolfo Abrantes. Não vou contar a história dele, não, mas eu aconselho vocês a darem uma googlada. Muito antes de ser um cantor que leva a palavra de Deus, ele cantava também. Não era muito bom, não. E quem ouve ele cantando hoje, conheceu o passado dele, conheceu as músicas dele do passado, consegue compreender a dimensão de quando a gente diz que quando o seu dom é dedicado à obra de Deus, ele vai florescer ainda mais. Eu tive o prazer de conhecer César há muitos anos. Nós temos já quase 9 anos de caminhada. O dom do César me fez permanecer na igreja, mas foi o amor da Laís que me fez andar no caminho correto. Foi a graça expressa pelo pastor Eber que me fez entender. Pode vir quebrada. Aqui é lugar de reconstrução. Foi o carinho de cada uma das pessoas que quando eu falava assim, eu não sou digna nem de estar aqui, intercederam pela minha vida e oraram sobre minha cabeça, dizendo assim, filha, você é filha. Se eu estou aqui hoje, foi porque através de pessoas moldadas pelo caráter de Cristo, eu consegui vê-lo com os meus olhos. Eu tenho total convicção de que cada ato de amor expresso, seja ele o tamanho que for, é Cristo nos dizendo que o Espírito Santo nos traz algo bom. Aquele coração moldado, aquele coração regenerado, aquele coração que precisa ser novo, é moldado pelo Espírito Santo. E eu também tenho plena convicção que eu creio num Deus que não faz milagres à toa. Os milagres de Deus, eles vêm acompanhados de um propósito. Os milagres de Deus, eles vêm para proclamar que Ele está chegando, que Ele está voltando, que em momento algum fomos esquecidos ou abandonados, mesmo quando estamos na sala de espera do Senhor. Todos nós vamos viver desertos. Só que diferentemente de Jesus que estava só, Deus nos deixou com o Espírito Santo que nos acompanha e rodeado de amigos que seguram a nossa mão e que nos dizem: tô contigo. Uma vez a Bruna falou para mim assim, eu liguei para ela, eu falei, Bruna, o Murilo tá passando por um momento de extrema dor e eu não consigo cuidar dele porque eu preciso estar com a minha irmã. Ele gosta de você, ele confia em você. Ela olhou para mim e falou assim, mas eu não sei o que que eu faço. Eu falei, fica com ele. Se faça presente. Por muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, o Espírito Santo opera. Quando não sabemos o que dizer, o Espírito Santo nos dá as palavras. Quando não sabemos como agir, é quando estamos mais propensos a seguir a vontade de Deus. Pode ver. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que escutem o Espírito Santo todas as vezes que o silêncio for ensurdecedor na vida de vocês.
E para terminar, eu gostaria de ler o texto que está em Hebreus 10. No versículo 25. E não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que até que ele venha, nós possamos suportar uns aos outros. Que até que ele venha, nós possamos ser, sim, esse corpo bem ajustado, que edifica um ao outro, que entende a necessidade e as características de cada um de nós. Eu espero que eu consiga ter trazido algo a vocês nesta noite. Mas, acima de todas as coisas, eu espero que vocês passem a ter olhos sensíveis e ouvidos atentos àquilo que Deus tem dito a vocês. Porque quando a gente vê pessoas falando, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, às vezes a gente pensa assim, mas comigo ele não fala não. Ele não fala não, ele grita. Ele grita através do abraço de um aluno no dia ruim. Na foto de um neném no WhatsApp que você não estava esperando, mas teu dia não estava bom. Na sua plantinha que você plantou lá há um tempão e ela floriu. O olhar atento ao belo nos mostra que a graça de Deus é constante sobre as nossas vidas. Vamos orar?